Olá, pessoal. Eu sou a Vivian Aguiar de Souza. Eu sou doutoranda do curso de GSTI. Estou no meu terceiro ano, agora em 2023. Sou orientanda da professora doutora Raquel Janicek Muniz. E hoje eu vou falar sobre Technology Organization Environment Framework, ou simplesmente teoria TOE. Essa teoria é uma teoria de adoção, tá? Que serve para explicar contextos em que você decide adotar uma tecnologia inovadora dentro de um determinado contexto organizacional. Bom, antes de tudo, temos que falar no que é uma inovação tecnológica, para a gente entender o porquê de utilizar essa e tantas outras teorias, né? Bom, a adoção de uma tecnologia, ela trata do processo pelo qual um indivíduo ou unidade responsável numa organização pelas decisões passa do conhecimento dessa nova solução a uma decisão de realmente adotar ou rejeitar essa ideia. A gente tem um exemplo muito prático, a inteligência artificial, muito que se fala na sociedade, mas eu vou considerar se eu adoto ou não no meu contexto organizacional, dentro até de um departamento, não precisa ser em toda a organização, mas eu preciso ter esse conhecimento antes de decidir se eu vou adotar ou não. Não simplesmente, uma tecnologia boa, todo mundo está pressionando para usar, mas tá, mas como que eu vou passar por esse processo? Como é que eu vou basear minha decisão, né? E como? Então, o que é uma adoção de inovação tecnológica? Também tem uma outra definição, que é a adoção de uma inovação tecnológica, ela começa com a pressão para mudar. Então, você tem uma pressão, muitas vezes, né, da sociedade para mudar, da organização. E, então, as organizações, elas identificam uma situação, problema e aprendem sobre a tecnologia que atenda a necessidade, alocando esses recursos necessários para as mudanças. Enfim, o que é TOE? Bom, as siglas abordam Technology, Organization, Environment, tecnologia, organização e ambiente. Bom, ela foi proposta por Tornatz e Fleischer em 1990. Ela está dentro de um livro de Di Pietro e Yarda Fleischer, também em 1990, que trata sobre como, né, que os contextos, né, que abordam esses três, né, da tecnologia, da organização e do ambiente, e quais são as características dentro de cada contexto que podem decidir fazer com que se decida pela sua adoção. Então, é usada para entender diversas tecnologias existentes. E nós temos aqui um esquema geral, né, da primeira proposta que surgiu. Salienta-se que no decorrer dos anos, muitos artigos foram escritos, é uma teoria altamente difundida, inclusive nos dias atuais, né? Continua atual, né? Muito utilizada em vários contextos, né? Para explicar diferentes adoções, diferentes características aí abordadas, né? Nas organizações, diferentes tecnologias. E aqui nós temos um esquema conceitual iniciado lá por Tornatz e Fleischer em 1990. E aqui nós temos o ambiente externo, que pode ser abordada a característica da indústria, a estrutura do mercado, a infraestrutura e suporte da tecnologia, os regulamentos governamentais. Então, todas as normas que possam estar pressionando essa organização, né, a optar por essa adoção. E a organização aborda os recursos dentro da organização, né, o contexto organizacional, o que eu tenho de recursos dentro dessa organização, qual é a cultura, qual é os processos de comunicação, o tamanho, a folga de recursos, a estrutura de ligação formal e informal dentro dessa organização. E, por fim, né, a tecnologia, qual é o nível de viabilidade dessa tecnologia, quais são as características dessa tecnologia que eu quero adotar, até chegar à tomada de decisões de uma inovação tecnológica. Bom,
Então, esquematizado aqui, nós temos contexto tecnológico, organizacional e ambiental, explicando em pormenores, né? Contexto tecnológico, os recursos de TI, fornecedores de tecnologia, a tecnologia existente no mercado, disseminação de tecnologia. Em pormenores, aí o contexto organizacional, nós podemos ter fatores internos que podem afetar a decisão de adoção, que são as pessoas, né, essas habilidades dessas pessoas, a estrutura organizacional, a cultura organizacional, a governança. O tamanho da empresa é um dos menos abordados dentro das leituras, assim, bastante leituras já que eu venho realizando, e é um ponto mais crítico, assim, da abordagem da teoria, mas, como já falei, são pontos que vai depender de cada contexto organizacional. Também pode depender da localização geográfica, do comportamento do líder. E o contexto ambiental, então, são os fatores externos que podem afetar essa decisão de adoção da determinada tecnologia, as características da indústria ou do serviço que está sendo trabalhado, dos regulamentos governamentais, a infraestrutura de TI também pode impactar, né, nesses regulamentos, né, os relacionamentos com parceiros, clientes e concorrentes. Então, nós temos aqui outros autores, né, a evolução, na verdade, né, daqui por diante, né, do que se teve da teoria, e os diversos autores aí falando da questão dos ativos físicos, da prontidão tecnológica, que é uma variável dentro do contexto tecnológico, ou também chamado capacidade técnica, que são os ativos tangíveis e intangíveis, que vão desde os recursos de TI até o conhecimento técnico, as habilidades da equipe, então, desenvolvimento de TI, estratégias de colaboração, enfim, né, vários itens aí envolvendo a questão tecnológica. Temos aí a compatibilidade, que também é uma variável do contexto tecnológico e constitui-se no grau de uma inovação em que ela é percebida como consistente com os valores organizacionais. Então, você tem que ter seus valores organizacionais segundo esse fator, né? Você tem que ter os valores organizacionais em consonância com o que essa tecnologia tem a oferecer, que essa inovação tem a oferecer. E a complexidade, você necessita conhecer esse contexto, necessita conhecer quais são os obstáculos, as barreiras, para poder decidir ou não adotar e trabalhar com esses fatores para poder fazer uma adoção efetiva. Vantagem relativa, você tem que ter a percepção, né, ou o grau em que essa inovação vai ser percebida como sendo melhor do que aquela em que está sendo substituída, está substituindo, quer dizer, e significa qual é o benefício percebido que se tem dessa inovação. Nós temos também o suporte da autoadministração, que por vezes é tratado ou dentro ou fora da capacidade organizacional ou prontidão organizacional. É uma característica é um fator bem forte, muito abordado aí nos artigos, né? E a prontidão organizacional também fala de outros contextos, são recursos de liderança, capacidades gerenciais, capacidades técnicas disponíveis dentro da organização, que são bem específicos da organização, não é uma característica da tecnologia, são muito peculiares daquela organização que fazem elas únicas e que podem ser determinantes dentro desse contexto de adoção. E a pressão externa, conforme já falamos, temos aí elementos tais como o envolvimento dos governos, assim como criação de regulamentos nos mais diversos âmbitos aí da esfera ambiental, né, da sociedade, no caso, né. E, por fim, temos alguns exemplos de aplicações do modelo TOI, temos aí na indústria EDI, a adoção do sistema EDI, temos aqui, vocês podem perceber que cada autor vai tratando de formas distintas, porque isso vai muito depender dos contextos em que está sendo trabalhado. Então, por isso que a pesquisa ela vai buscar esses pontos da teoria e vai entrar em análise dentro de determinado contexto
e cada resultado vai ser único, né? Porque vai depender muito dessas características, né? Então, eu vou conseguir conhecer o meu contexto, a minha pesquisa, entrando a fundo, e esse é um modelo que ele é bastante aplicado pela riqueza, pela amplitude que ele tem, assim, de fatores que explicam essa questão da adoção. Então, nós temos aqui também aqui em último um modelo atual aí de 2022, um artigo de 2022 do Research International Business and Finance, então é uma A1, né? E aí o modelo de aplicação que fala sobre a vantagem relativa, a complexidade, suporte da autoadministração, competência tecnológica, a prontidão financeira. Então, temos N fatores que são abordados, a dinâmica do mercado, suporte regulatório, compressão competitiva. Então, são aí um pouco dos vários exemplos que nós temos dentro dessa teoria. E, por fim, pessoal, muito obrigada. Hoje eu expliquei um pouco dessa teoria, né? Mas, assim, para ampliar mais a percepção, é bem bom, assim, ler esses artigos, analisar outras teorias, né, de adoção, para entender o contexto